Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou mostrar para vocês que nem tudo são flores na nossa vida profissional. Nem sempre o cliente procura a gente no momento ideal. Eu vou mostrar para vocês hoje um quarto de casal que foi um grande desafio para a gente resolver aí todas as questões, muito porque o momento que a gente foi chamado não foi bem o ideal. Vamos lá? Bom, gente, eu sempre falo para vocês da importância de ter sempre o acompanhamento de um profissional, né? Se você vai cortar o seu cabelo, a pandemia mostrou isso bastante pra gente. É melhor esperar um pouquinho e poder ir no salão de cabeleireiro direitinho do que você mesmo cortar o seu cabelo. Então, quando você vai reformar a sua casa, o ideal é você, assim que você decide reformar a sua casa, principalmente quando você vai ampliar algum espaço, o ideal é você chamar um profissional da área, né? Por quê? Porque a gente pensa na questão como um conjunto, não é apenas, eu tenho ali uma varanda que eu não uso, então eu vou colocar a parede do quarto até lá ao final e daí vai aumentar o meu quarto. Bom, foi exatamente isso que aconteceu nesse caso. A pessoa tinha um quarto de um tamanho padrão, devia ser uns 4x3, mais ou menos um tamanho padrão de um quarto, não muito grande. E ela tinha uma varanda que dava para frente da casa, que ela não utilizava, a pessoa não utilizava. Então o que eles fizeram? Eles estenderam esse quarto pegando toda essa varanda. E aí eu vou mostrar para vocês, porque além disso, quando eles fizeram isso, eles se depararam com algumas situações complicadas de resolver esse espaço. Mas além disso, eles tinham uma lista de desejos para esse ambiente muito grande. Então, depois que eles já tinham feito essa expansão do quarto, eles me chamaram para resolver então os problemas que foram gerados com essa expansão. Vamos ali para o computador, eu vou mostrar para vocês como que era, né, o antes e o projeto também como é que ficou. Vamos lá. Bom, gente, aqui a gente tem então a primeira vista dessa expansão. Vocês estão vendo? Tudo isso daqui, ó, era onde era uma cobertura, uma varanda. Tanto é que aqui na lateral a gente consegue ver onde era o telhado, nessa outra parte aqui da lateral. Então, aqui dá pra ver certinho, ó, onde era o quarto, tá vendo onde tem esse sofazinho aqui? E aonde foi essa expansão foi feita. Vocês estão vendo que o quarto ele é bem estreito e ele ficou super comprido, né? Já já nós vamos ver a planta. Ó, tá vendo como é que ficou? E aqui, ó, dá pra ver certinho também. Então, aqui era onde era o quarto, né? Ele vinha até aqui. E ele foi expandido por toda essa parte aqui. Muito bem, a pessoa quando fez essa expansão, teve algumas coisas que ela não levou em conta. Por exemplo, aqui ela resolveu deixar ainda lá fora uma pequena varandinha. E aqui ela colocou uma porta-balcão, que dá acesso para essa parte de fora. E eu já vou contar para vocês porque que isso acabou sendo um problema. Essa janela aqui, eu realmente não entendi qual a função dela, porque na verdade ela abre para uma área lateral aqui, que é comercial inclusive, não é nem uma área residencial. Mas enfim, vamos à planta. Então a planta, já com a expansão, ficou assim. Aqui é a entrada do quarto, tá? Então aqui a gente entra, né, do resto da casa, a gente entra aqui pro quarto. Aqui a gente entra pro banheiro, então é uma suíte, aqui tem o banheiro. E essa porta aqui vai para uma outra saletinha que tem dentro da casa. Aqui fica aquela porta balcão. E o quarto, então ele ficou com 3 metros e 6 centímetros de largura e 7 metros e 24 de profundidade. Bom, além dessa medida difícil, né, de resolver, porque é muito comprida, a cliente ela tinha essas vontades. Então,
Um dos pedidos dela era ter a cama totalmente solta, ela não queria a cama grudada em nenhuma parede, porque o mais lógico seria colocar a cama aqui numa dessas paredes, por exemplo, ou aqui, né? Assim mesmo eu teria uma boa circulação ao redor da cama. Mas a cliente não queria isso, ela queria uma cama totalmente solta. E, enfim, além disso, ela queria um espaço para o closet. Então, saindo do banheiro, ela queria uma areazinha para o closet, então a gente separou essa área daqui. E ela também queria uma área do estar, então um sofazinho, uma penteadeira, e ela queria muito aquela penteadeira tipo camarim, sabe? Bom, quais eram algumas questões aqui? A cama, para não ficar uma cama muito sambando aqui no meio desse espaço todo, o que a gente fez? A gente deixou um espaço aqui de circulação, então esse espaço ele está com 60 centímetros. E a gente fez um armário, na verdade ele é aberto nessa parte aqui, ele tem nichos, tá? Ele não tem portas. Mas ele é alto, vocês já vão ver, ele não fecha até o teto, mas ele impede essa visão. Então quem tá aqui fora, deixa eu voltar ali na foto. Essa aqui não dá pra ver muito bem, mas tem uma outra aqui. Tá vendo que o vizinho conseguiria ver essa parte daqui, né? Porque ficou muito devassado isso daqui. Então, se eu coloco a cama direto aqui, isso aqui pode ficar muito devassado. Então, a gente propôs uma solução com um móvel e ainda para aproveitar um pouco do espaço, porque apesar de ter esse closet aqui, como ela queria essa área de estar e também a penteadeira, camarim e tudo mais, eu não conseguia colocar muito espaço de armazenamento. E eu precisava de bastante, né, o máximo possível de armazenamento. Então eu aproveitei essa parte aqui também para isso. Bom, vamos lá as imagens de como ficou o quarto. Bom, então aqui a gente pode ver esses nichos como é que ficaram. Tá vendo o armário aqui que eu falei? Ele serve como cabeceira, então até uma certa altura esse móvel é fechado aqui, que ele serve como cabeceira. Daqui até a outra altura dele, a altura final dele, que vem até aqui, ele tem um nicho voltado para a cama, porque a cama ela não vai ter aquelas mesinhas auxiliares, né? Aquelas mesinhas laterais, porque senão ia comprometer muito essa circulação lateral e era um pedido muito específico da cliente. Então, para apoiar um celular, apoiar algum livro, alguma coisa assim, a gente criou esse nicho voltado para a cama. A iluminação daí ficou pendente pelo teto, né? Pelo mesmo motivo, eu não ia ter a mesinha de cabeceira aqui para colocar uma abajur, alguma coisa, então uma luz de leitura. Então essa luz ficou no pendente no teto e atrás dessa cabeceira, virada lá para o lado da porta-balcão, eu tenho esses mesmos nichos, só que voltados para o lado de lá. Vocês percebem como eu consigo criar uma privacidade, né? Essa janela aqui, que na verdade é uma porta-balcão, eu não tenho mais, ela não é mais tão devassada e ao mesmo tempo eu não perco essa luminosidade, né? Eu consigo manter a luminosidade dessa porta-balcão para o restante do ambiente. A televisão, que também era um pedido da cliente, deixa eu voltar lá na planta. A gente não tinha muito como colocar uma televisão, porque eu não queria colocar aqui, um móvel aqui, porque eu ia ter que ficar virando para lá e para cá, e além do mais eu ia perder esse espaço de circulação. No fim, a cliente não quis esse puff, então deixa eu até tirar ele daqui. E a solução que a gente encontrou foi colocar a TV num suporte de teto que ele é giratório. Então, se a pessoa está aqui nesse sofá, ela vira a TV para o lado dela. Se ela estiver na cama, vira a TV para o lado de lá. E a penteadeira aqui, que era um pedido também bem importante da cliente, com esse espelho tipo camarim, né? Com essas lampadinhas aqui em volta. Bom,
Aqui é uma outra vista, né? Como se a gente estivesse aqui na cama, olhando para essa parte do estar. Então a TV, ela também vira para esse lado de trás. Aqui essa porta que vai para essa outra saletinha que eu falei. E ali fica a porta de entrada. Tá vendo? Então aqui a gente entra pelo quarto. Ficou legal também porque dá... Deixa eu voltar lá na foto. Vocês conseguem ver que a gente via da cama, via a porta do banheiro. E não é muito bacana isso, né? Tem horas que não tem jeito, né? Que o quarto não é tão grande, então eu não consigo ter o anteparo, alguma coisa assim. Mas a gente conseguiu fazer isso com o próprio closet. Então aqui no próprio closet, eu já fecho um pouco essa visual. Então no quarto é um ambiente bem relaxante, né? De quarto mesmo. Aí aqui tem a entradinha do closet, deixa eu entrar ali direito. Então aqui eu tenho o closet e pelo closet, que na verdade ele é aberto, né? Ele dá acesso para o banheiro. Então assim ficou o quarto e todos os pedidos da cliente foram atendidos com sucesso. E aí, pessoal, gostaram? Por que eu falo que esse não foi o momento ideal para chamar a gente para participar dessa reforma? Como vocês viram, a reforma em si já tinha sido feita. Então, na verdade, a gente teve que fazer o que deu, né? Fazer adaptações do que foi possível fazer para atender todos os pedidos da cliente. É claro que às vezes não teria uma solução tão diferente ou tão inovadora assim, mas é importante que o profissional ele entre o mais cedo possível na reforma, porque às vezes a forma que é feita, a forma que é feita a reforma, ela vai ser de uma maneira mais otimizada. Então, nesse caso a gente conseguiu ainda salvar, né? Conseguiu resolver todos os pedidos da cliente, ela gostou bastante do projeto e tudo, mas tem casos em que a gente não consegue muito resolver, e daí tem que fazer a adaptação do jeito que dá e acaba que não fica do jeito que a pessoa queria desde o início. Então, por isso que é importante chamar o profissional quanto antes. Vocês sabem, hoje em dia, ainda mais com a coisa do online, né? A gente consegue fazer uma consultoria, às vezes não precisa ser um projeto completo, né? Esse tipo de projeto, por exemplo, que eu mostrei para vocês, seria um produto hoje de consultoria, né, que eu apresentaria a planta de layout, alguns 3D só para ter uma ideia, mas não detalharia marcenaria nem nada disso, eu só dou umas medidas gerais para você ter uma ideia do que daria para fazer nesse espaço, antes de partir para realmente contratar pedreiro, reformar, né? Vocês viram ali, a pessoa estava dormindo dentro da obra praticamente, e isso é muito desconfortável, porque na verdade ela começou a obra. Depois que ela estava no meio da obra, ela percebeu que ela não ia conseguir fazer sozinha, então o processo acabou demorando muito mais do que poderia ter sido se ela tivesse feito o processo desde o início, né, com uma consultoria, com alguma coisa assim. Porque daí a hora que entra o pedreiro, entra o marceneiro, enfim, entra o pessoal que vai fazer a obra, já entra sabendo exatamente o que vai ser feito. Então, às vezes, o tempo é muito menor. E eu não sei se vocês já viveram dentro de obra, já fizeram obra dentro de casa enquanto estavam morando. E, gente, não é fácil. Não é fácil, a sujeira enlouquece qualquer um. É bem complicado. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Na semana que vem a gente volta com mais um vídeo aqui do canal. Eu vejo vocês então. Tchau!